Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E hoje, nosso convidado dessa semana tem muita história para contar. Afinal de contas, seu escritório está completando 35 anos. Imagine só quanta coisa ele já não passou. Além disso, é o atual vice-presidente da OAB do Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, doutor Carlos Augusto da Mota Leal. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Um prazer grande estar aqui, para a gente ter essa conversar um pouco sobre essa história, trajetória. É sempre muito gostoso falar de advocacia, falar dessa caminhada, falar de tudo isso que a gente vem vivendo aí nos últimos 35 anos. Que bacana. Eu costumo dizer que aqui só o nome é segredos, hein? No mais, a gente pode bater papo à vontade. Claro. Vamos começar do início, já que são 35. Como é que o doutor escolheu o direito na sua vida? Como ele surgiu na sua vida? Bem, naquela fase de conclusão do então segundo grau, né? Hoje chamado ensino médio, naquele momento de fazer a opção de qual curso se disputar o vestibular, né? E sem que tivéssemos na família advogados ou pessoas dedicadas ao direito que tivessem essa linha de caminhada, a gente faz aquela reflexão, né? Medicina, engenharia, direito, administração, economia, e começa, ainda na escola, no colégio, a analisar os cursos. E quando eu fiz essa reflexão e conversando em família, o curso de Direito, por ser um curso voltado para estudo, para leitura, que lhe atrai a se dedicar a leituras de livros e também a buscar a cultura geral, história, muito aliado à história, eram temas que sempre me interessaram muito, né? Eu sempre gostei muito de história, de leitura, de poesias, de me dedicar a isso. Então, essa linha do curso, de estudar direito, estudar a formação do direito, a construção do direito, as legislações, as interpretações legislativas, tinha afinidade com a vocação que eu sentia naquele momento. É evidente que essa escolha de todos nós, nesse momento, é uma escolha de risco. Você pode chegar num curso e não se identificar com ele, mas, graças a Deus, eu tive plena identificação desde o início e fizemos o curso com muita felicidade, muita dedicação, e aí caminhando para a advocacia. E os estágios durante? Eu fiz um estágio. Num escritório de advocacia de amigos do meu pai, né, doutor Isael de Melo Rezende e doutor Hélio Leal, pessoas de extrema relevância na minha formação e na minha caminhada, pelos quais eu tenho uma gratidão muito grande. Doutor Hélio Leal, embora seja sobrenome Leal, não é parente, mas eram amigos do meu pai que abriram essa oportunidade. Eu comecei a estagiar, me recordo claramente, em 1º de maio de 1988. Nossa! E aí fiz esses 2 anos de estágio lá e fui me identificando com a advocacia, que é uma das profissões do direito, né? Não é a única. Mas aquela vivência de escritório, a vivência das atividades, me identificaram com a profissão. E ao me formar, eles me convidaram para continuar no escritório e formando a advocacia, numa parceria com eles e também fazendo a minha caminhada propriamente dita. E foi o que aconteceu. Ficamos nessa sociedade até o ano 2000, quando, então, fizemos uma separação absolutamente amigável, e por questões até de estratégias, etc. Mas, naquele momento, eu já formava uma advocacia própria, numa atividade com focos de atuação diferente do doutor Isael e do doutor Hélio Leal. O doutor Hélio Leal veio a falecer alguns anos depois, e o doutor Isael atuando em direito previdenciário, que não é uma atividade que eu tenho preponderante, e eu venho caminhando nessa linha de direito empresarial e as coisas vão dando certo, graças a Deus, até estarmos aqui hoje na iminência de completar 35 anos. Mas no início lá, começou como generalista, também atuou em Justiça do Trabalho. Como foi assim, o início? Eu tive um professor, saudoso professor e desembargador Antônio José Miguel Fel Rosa, que falava em sala de aula que a gente não escolhe
a especialização. Né? Eu vou ser tributarista, ou vou ser trabalhista, ou vou ser criminalista. Você tem uma vocação por uma determinada área, você, lá na faculdade, você gosta mais dessa área, ou não tem identidade com aquela, que é um direcionamento, mas dentro de um segmento, digamos, de afinidades, é o mercado que vai te direcionando. Sim. Então, quando você começa com 22 anos, em 1990, o que aparecia eu topava, com muita responsabilidade, claro, com muita dedicação e fazendo o meu melhor. Então, eu começo e atuo na área trabalhista, inclusive defendendo reclamantes naquele momento. Eu aceitava alguns casos criminais, até porque o doutor Hélio Leal atuava no criminal e ele me desenvolvia algumas coisas, me dedicava a algumas coisas. Cheguei a atuar no Tribunal do Júri, num julgamento com um parceiro em São Mateus, que foi uma experiência muito grande, muito bonita. Mesmo? Porque o Tribunal do Júri tem um romantismo, né? Tem uma beleza da oralidade, né? Do debate. E eu gostava muito de ler, sempre gostei muito de ler esses grandes autores e famosos tribunos de júri, Evandro Lins e Silva, Laércio Pellegrino, e outros tantos. Esses livros todos eu tenho e os li. E recomendo que todos leiam, independentemente do segmento que vão atuar. Porque tem uma riqueza cultural tão grande, uma beleza tão grande, que só tem a agregar. Né? Só tem a agregar. Né? A defesa tem a palavra de Evandro Lins e Silva, é fabuloso. Sensacional. É fabuloso. Então, isso, naquele momento, eu caminhava aonde o mercado me atraía. Então, essa advocacia trabalhista ela foi se multiplicando, porque um determinado amigo, ex-bancário, confiou em mim essa demanda, que gerou uma indicação, que gerou outra indicação, as pessoas vão ficando satisfeitas com o seu trabalho, indicam, a coisa vai ganhando corpo. Uhum. E, em determinado momento, eu conheço um empresário que, por uma indicação de um contabilista que me conhecia e confiava no meu trabalho, me indica para defender a empresa dele num determinado assunto. Isso me leva para um segmento da construção civil. E aí começo o desenvolvimento da construção civil, que me indica para outro empresário, que eu começo a advogar para ele, que daqui a pouco ele me indica para ser advogado do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Sinduscom. Isso nós estamos em 1992. Uhum. E eu sou advogado do Sinduscom até hoje, sou diretor jurídico do Sinduscom, algo que muito me honra, porque é uma entidade que tem 90 anos, de uma representatividade imensa, de uma inserção imensa, de uma envergadura muito grande, e fazer parte dessa história desde 92 é algo que nos dignifica muito. Então, essa coisa vai acontecendo no direcionamento da atuação de forma muito natural. Um cliente que confia, que fica satisfeito, que indica para o outro, e vai te levando para o segmento, e quando você vai abraçando o segmento, isso vai lhe sendo a sua maior atividade, maior tempo dedicado a isso, você vai acabando de se especializar nisso. Sim. Isso leva para esse segmento de direito imobiliário, que abre o direito societário, que abre o direito empresarial, que a gente vai se situando no caminho. Então, outros segmentos que a gente atua foram também apresentados durante esse caminho, que postos de combustíveis, que é uma atividade extremamente específica, de muita regulamentação. A gente atua há muitos anos, porque houve uma indicação em determinado momento de um cliente, que gera outro, daqui a pouco a entidade sindical nos contrata e a gente vai ganhando especialidade nisso. E a área imobiliária. Então, isso é algo natural que vai se multiplicando e o tempo vai passando. O tempo passa muito rápido, né? Muito. O tempo só anda de ida, né? Então, a gente tem que aproveitar cada dia, viver cada dia e assim foi. E assim está sendo. Motivo de muita felicidade. E conta pra gente uma história que tenha ali marcado nessa caminhada. Seja lá do início, um júri ou a correria era muito grande naquele momento do início, né? Porque era eu e eu, né? Até que chega o doutor Leonardo, que é um sócio, um irmão, um primo, que está conosco desde sempre, desde 96. Mas a correria era muito grande, né? E era tudo físico. E o escritório, que naquele momento era no edifício Ricamar. A justiça de trabalho era lá na Avenida Cleto Nunes, fora de Vitória, na Cidade Alta. Então, aquele percurso ali a pé era toda hora. E a gente preparava as petições e ia protocolizar. Não tinha estrutura nenhuma para isso. Então,
Eu me lembro muito bem, uma vez que eu quebrei um recorde de sair do Ricamar e chegar na Justiça do Trabalho, que o protocolo fechava, e era o último dia. Então, assim, eu corri aquela Princesa Isabel toda ali, de terno e gravata, as pessoas achavam que eu estava sendo assaltado, uma coisa assim, e eu caminhando para chegar em tempo para fazer o protocolo na Justiça do Trabalho. E olhando para o relógio, eu acho que eu fiz de Ricamar até a Cleto Nunes, da perto do Parque Moscoso, onde era a Justiça do Trabalho, em, sei lá, 7, 9 minutos de correria. Né? Nossa! De terno e gravata e sapato. E então, conseguiu assim, fazer. o protocolo foi feito, né? Algumas também, outras emergências que a gente tinha, porque o acúmulo de trabalho era grande, e prazo é prazo, né? Um prazo não tem hipótese de você prorrogar. Exato. Também, né, no próprio fórum. Então, assim, foram várias situações interessantes. Algumas vezes, assim, a gente surpreende muito com a testemunha. A testemunha é uma prova muito subjetiva, né? O seu cliente fala que a testemunha vai ser tal pessoa, que vai comprovar os fatos que ele lhe disse que são os verdadeiros, que você vai levar ao juízo, porque a advocacia é a defesa daquilo que lhe é dito. Se é dita a verdade, você vai levar aquela verdade. Se aquilo não é verdade, isso é outro assunto. Eu costumo dizer que advocacia é uma profissão que precisa de bossa, né? Porque você defende interesses, às vezes interesses que você não compartilha pessoalmente, condutas que você não faria, mas você vai defender dentro dos ditames legais e defender escrupulosamente. Às vezes, interesses eventualmente inescrupulosos, mas que você vai defender escrupulosamente, porque vai outorgar a ele o direito de defesa, ponto. Sem que isso seja algo que você diga que tem identidade subjetiva com seus pensamentos. Então, prova testemunhal é aquilo. A testemunha senta perante o juízo e ali ela é interrogada, aliás, primeiro faz o compromisso de dizer a verdade sobre as penas da lei, sobre pena de falso testemunho, e ali o testemunho já sente logo um baque, né? Aquilo que foi dito para ela como seria, eventualmente não é. Então, não foram poucas as vezes que isso foi nós fomos surpreendidos com depoimentos testemunhais, né? E até, inclusive, ao reverso, quando a própria testemunha da parte contrária, no interrogatório, confirmava tudo, era praticamente uma confissão. Isso no Justiça do Trabalho nos debates no processo de trabalho eram bastante comuns quando eu advogava para reclamante. Então, isso acontecia, e algumas vezes até de forma pitoresca. De forma pitoresca, quando você começava a interrogar a testemunha. Naquela época, você fazia a pergunta ao magistrado dele, direcionava a pergunta para a testemunha, né? Não é vigência do formato processual civil de hoje. E a testemunha começa numa linha, quando você começa a fazer perguntas de direcionamento dos fatos que você está sustentando, ela começa a reconhecer e você extrai uma confissão. Isso era muito comum. Até os próprios prepostos, né? Os próprios representantes das partes de confissões, então eram muito interessantes. Eu me lembro também, falando de situações mais pitorescas, eu me lembro que eu atuei numa separação consensual de um casal de clientes. Separação consensual, naquela época você fazia a separação, para depois esperar o tempo e converter em divórcio. Divórcio, exato. E tudo era judicial. Né? Não havia os instrumentos extrajudiciais que nós evoluímos para hoje. E o casal fala que queria se separar e a gente ajusta os dados da separação, a partilha, tudo certinho, consensualmente, e vai a juízo para fazer aquele ato homologatório. E aí, cumpridas as formalidades, o magistrado faz as perguntas de lei, se é isso que querem mesmo, se não querem rever, se não querem pensar em tempo. O Ministério Público também exerce essa determinação. E, homologada a separação, cerrando a audiência para imprimir a ata e o termo de separação para assinar, eu estou aqui, os dois clientes estão aqui do mesmo lado, né, porque não havia confronto. Eu olho e estão dando um beijo apaixonado, assim, um beijo apaixonado, como se aquele fosse o beijo logo depois do casamento, aquele beijo no altar, assim, sabe? E aí, né, dando um beijo, aí a juíza, né, olha, estranho, o Ministério Público estranho, e os dois ficaram abraçados, assim, alguns segundos.
A separação era consensual, era amigável, mas também não é para tanto, né? Não era para tanto, né? E aí eles encerram com lágrimas. Aí a juíza pergunta, mas é isso mesmo que vocês querem? Vocês querem mesmo se separar? Porque a gente pode revogar tudo que está feito até agora aqui e encerrar isso e voltamos casados. Não, a gente quer isso mesmo. Tá bom, mas como é que vocês quiserem, em qualquer momento a gente pode, o seu advogado sabe disso, ele pode chegar aqui e reverter e tal. E não deu outro, ficaram separados uns 3, 4 anos e algum tempo depois casaram-se novamente, ou seja, revogaram a separação, não havia tido divórcio ainda. Estão aí juntos, até hoje. Olha só. Acho que já tem uns 20 anos, isso ou mais. E estão casados, felizes e juntos até hoje. Quer dizer, aquele momento era um momento que, por alguma razão conjugal, eles entendiam que tinham que se separar e caminharam assim, né? Isso foi muito interessante, muito engraçado. São muitas histórias, muitas histórias. Não, muita estrada caminhada, né? Muita história. E em que momento o doutor resolveu participar de um concurso para a magistratura e passar? Pois é, isso é também um fato curioso. Isso é 1994. Eu tinha 4 anos de atuação. A coisa vinha bem, a caminhada vinha bem, a advocacia ia bem. Mas, me desculpe interromper, mas era um momento que se falava muito em concurso, muito né? Em concurso, era né? muito. A gente tinha quase que a impressão que você fazia direito para prestar concursos. Exato. Né? E aí foi aberto um concurso para a magistratura estadual. E a família falando, faz o concurso, os amigos, e alguns amigos magistrados que tinham passado em concursos anteriores. Faz o concurso, tal, mas a minha vocação não é essa, não penso. Mas a magistratura é algo muito honorável, uma carreira atraente, né? O exercício da judicatura é belíssimo, distribuição de justiça, você consegue ter aí uma relevância social que você pode mudar a vida das pessoas, contribuir para mudar a vida das pessoas com determinadas decisões e tutelas, assegurar. Então, isso é algo, e a honorabilidade do cargo, né? Isso é muito atraente. Um jovem de 26 anos, concurso, vamos fazer a inscrição. E fiz a inscrição e focado na minha profissão, na minha advocacia, que era muito absorvente naquela época, como ainda é, mas naquela época, eu repito, eu estava praticamente atuando sozinho. E o concurso, fiz a inscrição, daqui a pouco saiu o edital da prova, olhei lá, tem umas matérias aqui que eu não tenho muita familiaridade nos últimos 4 anos, mas vamos levando. E aí vai a primeira prova, que era chamada provão, né? Prova grande de respostas objetivas, eu vou fazer. Passei na primeira fase. E agora? Então vamos continuar, né? Vamos continuar. E estava tendo curso de preparação, eu nem fiz os cursos, mas eu conseguia que a parte que era a minha área de atuação e de domínio, eu ia muito bem, nas outras eu ia levando. Aí depois veio a prova de sentença civil e a prova de sentença penal. E era a sentença penal, eu falei, agora complica, porque eu não atuo nisso, não estou atuado nos últimos anos, tem que dar uma parada para dar uma estudada. E fui. E fiz as duas e passei. Agora veio a prova oral. A prova oral perante lá os desembargadores, etc. Né? E fomos para a prova oral e no dia da prova oral eu acho que eu estava assim, mais do que abençoado. Havia um astral assim mais inspirador, não sei bem, né? Eu me lembro que eu cheguei no Tribunal Pleno, no Tribunal de Justiça ainda, antes da mudança, e todos os aprovados daquela fase sentadinhos lá, com os fichários, assim, um material de estudo imenso, preparando, olhando, e eu falei, meu Deus do céu, não tem nada disso aqui, vai dar errado, isso aqui vai dar errado. E a regra era que você sorteava um tema e você escolhia aquele tema, por exemplo, ponto 5. Você vai pegar os 5 de qualquer das áreas que você queira falar. Depois você faz uma exposição, a banca examinadora lhe faz as perguntas. E como eu estou falando, eu acho que eu estava num momento muito abençoado, porque fiz o sorteio, escolhi uma matéria que eu conhecia muito e fiz uma exposição.
numa oralidade, assim, quando eu me ouvia, eu falei, isso é, né? Sou eu mesmo. Sou eu mesmo que estou tendo essa desenvoltura toda aqui. Né? E fiz a exposição, aí o desembargador presidente da banca fez lá uma ou duas perguntas. O outro desembargador, ele fez uma pergunta que eu tive lá uma dificuldade, mas eu consegui construir uma resposta. Envolvia os capião, extraordinário, ordinário, me lembro disso, tempo, pá. Aí ele virou e falou assim, o senhor tem uma presença de espírito grande, porque eu percebi que o senhor teve uma dificuldade com a matéria, mas conseguiu dar uma resposta satisfatória. Parabéns, o senhor está preparado para a magistratura. Aí veio a última pergunta, matéria na época, falência e concordata, né? E era uma matéria também que eu não militava muito, tinha estudado, lembrava bem, e fiz a resposta, consegui, e tive uma nota muito elevada. Uma nota muito elevada na prova oral e fui aprovado. Fui aprovado, falei, e agora? E agora? Como é que vai ser essa escolha? Né? Tem que pedir muito a Deus que me dê luz para essa escolha, porque é um cargo, né, de uma relevância social, de uma honorabilidade, de uma estatura espetacular, e um jovem de 26 anos, com uma caminhada pela frente. Mas aquilo que eu falo, né, a felicidade vem muito do que você faz e faz pelo que gosta, né? Então, quando você se sente bem no que faz. E eu era muito feliz na advocacia. Muito feliz na advocacia, eu gostava muito. Assim, eu sempre disse que o abraço do cliente, o agradecimento pelo... Não, às vezes não pelo resultado, mas pela dedicação que você tem no processo, o cliente reconhecer que você lutou, que você se dedicou, que você foi, que você fez, que você estudou, isso é algo intangível. Isso que sempre me fascinou da advocacia, muito acima de honorários advocatícios. Eu sempre falei para os advogados que passaram comigo e os que são associados e são sócios do escritório hoje, quando dá aquela entrevista que o advogado vai trabalhar conosco, eu falo o seguinte, olha, nunca olhe para o cliente com cifrão. Com cifrão. Não existe cliente pequeno, todos são clientes. Às vezes um problema de R$5.000 pode ser de extrema relevância para um problema de 10 milhões pode ser menor relevância para outro. Então, é preciso tratar todo mundo e todas as causas com toda a dedicação e amor, e naturalmente os honorários advocatícios chegarão. A advocacia eu aprendi que é um plantio de cacau, né? Você planta e vai colher lá na frente, e a coisa vai ganhar corpo com o tempo. Exatamente. E a ansiedade leva as pessoas a tomarem atitudes e atravessar a linha do que não se pode, e é muito fatal. Então, naquele momento da escolha da magistratura, eu era muito feliz, né? 4 anos de profissão, via a coisa ganhando corpo, mas é lógico que tinha todo um risco pela frente. E eu fiquei refletindo muito sobre isso, pedindo a Deus muita luz. É uma decisão bastante. Pedindo a Deus muita luz, conversando com meu pai, com minha mãe. Eu já era casado e conversando com a minha saudosa esposa. E tive a oportunidade de visitar dois professores que eram juízes, ex-professores que eram juízes, e eu fui passar um dia na comarca com eles. E ver o cotidiano, né? Interior, no juiz do interior, ele é ainda mais, tem mais destaque do que, eventualmente, nas cidades maiores, né? Então, vi lá o dia a dia, vi como é que era, atuação, despacho, sentença, audiência, conversa com isso, conversa com isso. Daí eu fui percebendo que aquilo não era muito para mim. O cotidiano, talvez, eventualmente, eu não fosse ser feliz com aquilo. Tem todo o lado maravilhoso da profissão e do cargo, mas aquele cotidiano não seria. O que eu fiz? Eu fui pedir adiamento de nomeação. Fui para o último da fila. Eu estava posicionado em 14º, fui para o último da fila. Mas você vai prejudicar suas promoções, você vai atrasar sua carreira, você vai e tal. Eu falei, não, mas é o momento. E após esse tempo, foi passando, aí chegou a hora, ó, ou vai ou não vai. E aí eu, mais uma vez, me dirigi a Deus e a tudo e escolhi permanecer na advocacia. Foi uma decisão ousada, difícil, e que poderia ter sido uma decisão equivocada, mas, graças a Deus, eu não me arrependo de tê-la tomado, porque sou muito feliz na profissão. Que bom, Hoje eu tenho colegas de faculdade que são juízes, tenho ex-alunos que são juízes,
Tenho colegas desse concurso que eu encontro, você passou do concurso que eu passei, mas os caminhos são de felicidade, né? Muito mais do que qualquer coisa. Talvez eu não teria a realização profissional que eu alcancei. Porque é questão de perfil também. Claro, Né? é o que eu falo de vocação, né? Sim, exatamente, de vocação. Eu acho que, é claro que a magistratura é uma carreira linda. Maravilhosa. Assim como a advocacia, Sim. assim como o Ministério Público. Sim, né? sim. Mas Todos é os seus questão de lugares. vocação, de perfil e de você. Porque eu vejo, por exemplo, a magistratura, uma das coisas que eu acho é mais isolada. Sim, né? sim. É menos esse contato. Sim. O doutor se emociona com os clientes? Muito. Eu já chorei muitas vezes quando tivemos resultados positivos em debates difíceis. Bem recentemente eu me peguei em lágrimas, que nós conseguimos reverter uma decisão judicial no Tribunal de Justiça de interesse de uma senhora de 89 anos. Veja. Então, isso é que eu digo, esse subjetivo, isso que vem, que não tem preço, só tem valor. Isso é intangível, né? Exato. E naquele momento eu visualizava que aquilo já me era de um sentimento muito grande. Que legal. Naquele momento eu já tinha recebido a honra de advogar para um tio meu numa causa que era a vida dele. Um tio meu falou, olha, eu estou procurando um advogado tal, assim, assim, assado. Falei, aí encontrou, sou eu. Mas você acabou de chegar? Falei, não, olha que eu vou te dar a procuração. E um processo demorou, 7, 8 anos e ganhamos integralmente. Quer dizer, então isso é que sempre me motivou na advocacia. Né? Hoje você é advogado nos segmentos que a gente advoga, bares e restaurantes, postos de combustíveis, área imobiliária, direito societário, e com essa multiplicidade, você não tem rotina. Exato. Cada dia é uma história diferente. A advocacia não tem rotina. A advocacia absorve, ela tem muita pressão. A advocacia é uma profissão que as pessoas têm que ter preparo emocional, mas, por outro lado, ela não tem rotina. Um dia depois do outro, um diferente do outro. Então, é muito interessante, assim, é muito legal. E aí, essa felicidade que a gente, graças a Deus, alcançou. E, às vezes, as pessoas falam, não, mas o direito empresarial, por exemplo, você lida com empresa. Não, a gente lida com o empresário, com a dor dele, a angústia dele. A empresa é uma ficção, né? Empresas são pessoas. Exato. São pessoas que os sócios, os criadores, e tem toda a estrutura, todo mundo depende daquilo. Né? No final, todo mundo depende daquilo. Então, as angústias dos empresários, o risco de insegurança jurídica, que é algo que se abate muito sobre as empresas no Brasil. Sim, né? sim. No Brasil, a gente costuma dizer que o passado é imprevisível. né? Às vezes verdade. tem decisões que repercutem no pretérito, e aí você fala, como? E a coisa julgada? Não, mas há uma decisão agora que mexeu nisso, que modulou aquilo. Então, é algo assim, muito difícil. Né? Você ser empresário no Brasil requer um desafio muito grande. E você ser advogado, consultor jurídico de empresas, de entidades associativas, de sindicatos, você conseguir contribuir para essa caminhada bem-sucedida no consultivo, isso é muito gratificante. É muito gratificante. Quando a palavra do advogado, olha, o advogado disse que é para fazer isso. O advogado disse para você não fazer isso. Não vá por esse caminho que vai dar errado. Então, isso é de uma responsabilidade imensa. Imensa, imensa. E como é que é trabalhar hoje com o filho? Hoje nós temos uma sociedade de advogados, já há muitos anos, né? Mortadelo é advogado associado, mas atualmente ela é composta por mim, pelo meu sócio desde sempre, doutor Leonardo, meu primo, e depois chegaram o meu único sobrinho e único afilhado, filho do meu único irmão, que é o Luiz Alberto Musliel Neto, e depois chegaram Patrícia, minha filha, e Carlos Augusto, meu filho. Carlos Augusto, que nem leva o meu nome. E que caminharam para o direito, para a advocacia, e foram para o escritório em determinado momento fazer estágios, não sem antes fazerem estágios em outros lugares, porque eu sempre recomendei que façam estágios em outros ambientes, para saber se a escolha é essa mesmo, se você não tem um caminho de magistratura, se você não quer um caminho de Ministério Público, se você não quer um caminho empresarial. E os três, em seus respectivos momentos, se identificaram com o escritório, e hoje é uma sociedade formada por esses sócios e mais os associados, que são mais 17 pessoas. Então, a gente consegue levar muito bem
porque a gente separa muito claramente a relação familiar da relação societária, empresarial. Porque a história de advocacia, quando chega nesse tipo de atividade, é uma empresa. Então, tem gestão, tem pessoas, tem empregados, tem associados, tem hierarquia. Tem hierarquia. Então, a gente divide as coisas. Patrícia tem as atividades dela, o Carlos Augusto, meu filho, trouxe algumas atividades que a gente não desenvolvia, que hoje a gente desenvolve de forma muito intensa, proteção de dados, direito digital, direito médico, como segmentos novos que, quando pessoas novas chegam, a gente vai agregando. O Luiz Alberto trabalha conosco, coordena a área civil e a Patrícia a área trabalhista, o Leonardo ele também atua na área trabalhista, tem uma atuação muito forte na própria Justiça do Trabalho no tribunal. Então a coisa funciona bem. E a premissa é essa: lá dentro somos advogados e somos sócios. Saiu dali, se eu vou na sua casa, você vai na minha casa, se é o aniversário, se é isso, se é aquilo outro, é família. Então, assim, lá não tem papai, não tem filho, não tem meu padrinho, não tem. Somos todos sócios advogados. E é por isso que funciona. E eu consegui que eles tivessem essa noção muito clara. Eles têm essa noção muito clara e as coisas, graças a Deus, funcionam bem. Aí, no final de semana, dá para tocar um violão junto, sem problema, né? Fundamental. É fundamental essa descompressão, né? É fundamental você conseguir dar uma desligada depois do final da sexta-feira. E o violão é algo muito prazeroso, né? Música é coisa da alma, né? A música popular brasileira e outros clássicos internacionais também tem uma mensagem, um toque de alma, né? A gente fica ouvindo, interpretando as letras. E o violão é muito gostoso. Eu toco violão, mas eu sou violeiro, né? Meu filho é violonista, é uma coisa diferente. Mas a gente junto faz uma bagunça legal, faz um barulho legal. É muito gostoso. E conta pra gente a sua história na OAB. Atualmente, o doutor é vice-presidente da OAB, já assumindo interinamente, em alguns momentos, a presidência. Como é que é esse desafio atual, mas a sua participação junto à OAB durante esses anos todos? Eu atuo na OAB há muitos anos. Há bastante tempo atrás, uns 15, 16 anos atrás, eu fui convidado pelo saudoso presidente Agezano da Costa Pereira, que é um ícone, né, que nós tivemos aqui no Espírito Santo e que ainda é muito marcante. Ele me convidou para integrar o conselho. E eu fui para o conselho, na qualidade de conselheiro titular, e continuei. Ele foi para a reeleição, me convidou, e eu sempre dando a minha contribuição. E foi uma época de uma atuação muito importante da OAB. Exato, aquele momento, inclusive, de reconstituição das instituições, que a OAB teve uma participação absolutamente efetiva naquele momento de virada do Estado do Espírito Santo, em que as instituições voltaram aos seus devidos lugares e algumas atividades criminosas foram banidas. A OAB, na liderança de Dr. Agezano, foi fundamental. E também estive lá fazendo o meu trabalho, sempre me doando muito, por amor. Sim. A OAB é um templo da democracia, um templo do Estado de Direito, né? A OAB ela é muito mais do que um órgão de classe. Com todo respeito às demais profissões e aos demais órgãos de classe, mas a OAB tem um dever constitucional e legal além disso. Sim. Então, quando você está na OAB, você tem essa noção. A OAB é extremamente demandada, extremamente solicitada, não só para a defesa dos interesses da advocacia, das prerrogativas, que é a nossa pauta principal, mas para a defesa de todas as pautas sociais, né? A gente brinca dizendo que dá voz a quem não tem voz. Sim. E fiquei lá como conselheiro, depois fui convidado pelo presidente Genelhu, um profissional do mais alto quilate e envergadura, então tive a honra de integrar o conselho com ele. Depois integrei... Foram quantos anos de conselho? Você coloca aí 9 anos com o Homero Mafra, que sucedeu o doutor Genelhu, teve 3 mandatos. Também foi muito honroso. O presidente Homero Mafra fez um trabalho sensacional na Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Espírito Santo. É um advogado de um talento imenso, uma pessoa que eu tenho uma amizade pessoal. E fui conselheiro com ele, assim como o Genelhu. Então, você coloca 9, mais 3 de Genelhu, mais Agezano ali uns 3, mandatos, passou de 15 anos isso. Passou de 15 anos isso.
E aí nos afastamos durante 6 anos, porque um posicionamento político diverso do grupo que chegou à ordem, com todo o respeito. Sim. Tenho por todos um respeito pessoal muito grande, não tenho nada contra absolutamente ninguém, mas era uma visão política diferente e nós fomos para outro caminho, e o nosso grupo foi vencido nas eleições, né, e a gente veio construindo uma sucessão. Foi quando, então, eu até estive pré-candidato à presidência no ano de 2019, mas, em umas reflexões pessoais, em momento de vida, eu vi que não era o momento para eu ter essa dedicação. Uhum. E aí, conversando, o grupo construiu, indicou a Érica como candidata. Uhum. A Érica absorveu isso com toda a dedicação e amor que lhes são peculiares com as coisas, né? A Érica, quando pega uma coisa para fazer, ela faz com todo o afinco e toda a dedicação. Uhum. Né? Então, disputamos aquela eleição e fomos vencidos. É da democracia, claro. É do bom debate. O debate está posto, a advocacia fez uma escolha e a gente continuou no diálogo, com todo o respeito, volto a dizer, sem nada contra ninguém. E fizemos um trabalho nos 3 anos que se sucederam de construção do nosso pensamento, o que pensávamos de ordem, o que pensávamos sobre ordem, e Érica personificando isso para a presidência. E trabalhando para que chegássemos no ano em 2024 para disputar. E na formação da chapa, ela me convidou, com o apoio do grupo, para entregar a vice-presidência, e eu... nessa perspectiva de doar ao grupo aquilo que a gente pode contribuir, de levar a contribuição, aceitei o desafio e deu tudo certo, ganhamos a eleição e tomamos posse, e estamos lá tentando fazer um trabalho. A diretoria é muito dedicada, uhum. Érica é uma dedicação ímpar, né? Uhum. Corre mesmo, se dedica, se multiplica, né? Atendendo às suas demandas, fazendo uma dedicação sensacional, primeira mulher presidente da OAB do Espírito Santo, isso tem uma representatividade muito grande, um conselho muito dedicado e afinado, convergente com esses princípios que nós estamos colocando na ordem desde janeiro de 2025, e eu, como vice-presidente, tenho uma honra muito grande de ser vice-presidente de Érica Neves, de estar integrando essa diretoria com Eduardo Salo, Nefa, Camila e todo o conselho, e quando chamado a exercer a presidência interinamente, estarei sempre à disposição. E é desta feita que está concluindo amanhã, me dediquei o que pude, estive nos eventos, e é muito honorável estar representando a OAB, é muito honroso estar substituindo interinamente a presidente Érica Neves, isso é maravilhoso. E tenho certeza que nós vamos entregar isso daqui a 3 anos com um mandato muito exitoso, com muitas coisas realizadas, com as metas todas cumpridas, se Deus quiser. Deus quiser. Doutor, agora a gente entra aqui num bate. Mas antes de entrar no bate-pronto, eu quero saber esse caso envolvendo a indústria de cosméticos para cabelos. Que história é essa? Agora que eu vi aqui, que eu pulei, não vou deixar passar essa. Isso foi muito engraçado, isso foi muito pitoresco. Me lembro que nós éramos advogados de uma indústria de cosméticos que tinha aqui no Espírito Santo, muito forte, grande, e produzia sabonetes, cremes, etc., tudo que é inerente à linha de cosméticos. Em determinado momento chegou uma demanda de Minas Gerais, Belo Horizonte, o Foro do Consumidor, né? E a pessoa entrando com a ação, cobrando uma indenização, porque utilizou lá um produto alisante de cabelo, alisar cabelos crespos, e deu tudo errado, ela reclamando de restituição do valor, dano moral, dano material, aquela coisa toda. E a empresa sempre prezou muito pelo nome, pela qualidade, pela defesa dos seus produtos. E lá fui eu para Belo Horizonte fazer essa audiência, com o intuito de defender, né, levamos a defesa técnica, que os alertas do contrarótulo já demonstravam que, se mal utilizado o produto, poderia ter problemas capilares. Uhum. E que, portanto, o que aconteceu seguramente decorreu de um mau uso, e esse mau uso não responsabilizava a indústria produtora do alisante. E fomos para a audiência, e chegando lá, né, aguardando a audiência, o pregão chegou, uma senhora com um cabelo bastante crespo, assim, grande,
tal, acompanhada de um advogado muito cordial, Cortez, inclusive, eu me lembro que ele era procurador do Estado de Minas também. E começamos o debate, a contestação foi apresentada, não é isso, tal, e a gente estava impugnando a prova. Aliás, sustentando que havia ausência de prova, que, a par de todas as defesas técnicas, se sustentava que não havia prova do ocorrido, porque os cabelos, como é que eram os cabelos, como é que não era, etc. E, nesse momento, ela sacou da bolsa um monte de cabelo e botou na mesa. Aí aquilo foi um choque, né? Porque ela, não sei como é que chama isso, um coque, uma coisa assim que ela usava, uma coisa grande, e que ela botou no cabelo, olha, era assim, caiu tudo, eu usei o negócio, caiu, olha como é que eu estou agora, praticamente com o cabelo baixinho, estou me sentindo muito mal. E a juíza se impactou com aquilo. Mas o que é isso? Não, meus cabelos que caíram. A prova. E aí eu falei, bom, agora nós temos que mudar a linha. Que a prova está posta aqui, com toda essa particularidade, peculiaridade, e vamos construir um acordo. Vamos construir um acordo, porque nesse momento a gente percebe que as coisas como colocadas. E aí caminhamos numa conciliação que deu certo, e encerrou o processo por acordo, restituindo lá o valor, dando para ela um grupo de cosméticos, uma cesta de produtos, um acerto indenizatório bem menor que ela pretendia, mas um acerto indenizatório. A empresa entendeu que devia manter o bom nome e o bom conceito. E assim se encerrou, mas foi muito engraçado. Eu me lembro desse momento que ela saca da bolsa o cabelo e bota aqui assim na mesa de audiência. Foi engraçado. Doutor, agora a gente entra no momento de um bate-pronto. Eu falo, o doutor fala o que vem à cabeça. Justiça é? Justiça é necessário para todos e é um objetivo que todos devemos ter. Alvará é? Muito bom quando você levanta a verba derivada do processo, seja o dinheiro que vai voltar para o cliente ou honorários advocatícios. O que mais lhe irrita num processo? Tramitação lenta. Processo físico ou eletrônico? Digital, eletrônico. As facilidades que isso gerou são muito maiores do que os problemas que ainda tem e que serão resolvidos com certeza. A gente que é da época do físico mesmo. Audiência virtual ou presencial? Presencial. Nada substitui o contato humano, o olhar humano, a oralidade, a percepção pessoal que você tem, uma expressão facial, da maneira como você coloca as coisas, faz um interrogatório ou presta um depoimento. Um livro não jurídico? Um livro não jurídico. Porque jurídicos a gente lê todos os dias, né? Os livros não jurídicos são muitos. Para destacar livros de poesia de Vinícius de Moraes, adoro. Antologia poética. Gosto muito de Mário Quintana. Gosto muito de ler isso. Que bacana. Um filme? Um filme, Poderoso Chefão 1. E uma música, já que... Uma música difícil também escolher, mas Eu Sei Que Vou Te Amar, de Vinícius de Moraes e Tom Jobim. Que lindo. Se não fosse advogado, seria? Se não fosse advogado, não sei o que seria. Não sei o que seria. Eu não consigo me ver em outra profissão. Graças a Deus, que legal. Pude exercer essa vocação, pude exercer essa profissão nesses 35 anos. Sou muito feliz de olhar para trás que as decisões, em sua maioria, foram acertadas e deu tudo certo. Está dando tudo certo, graças a Deus, com todas as dificuldades inerentes, com muito trabalho, mas não me vejo em outra profissão. Legal. Doutor, muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo vir aqui. Nossa, eu adorei nosso bate-papo. Muito, muito, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Foi muito agradável a gente poder conversar aqui. Muito, muito legal, muito agradável poder conversar um pouco sobre essa história. E estão sempre à disposição. Parabéns aí pelo seu podcast, pelo seu trabalho aí. Tá? Obrigada. Parabéns pelos 35 anos aí no escritório e muito sucesso. Vamos em frente, vamos em frente. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se você tiver uma boa história, a gente também quer saber. Conta aqui. Até a próxima.